Silencie o caos da sua mente e o universo te ouvirá. Napoleon Hill. A mente humana é o único território onde o destino pode ser plantado. Tudo o que você viveu, tudo o que conquistou ou perdeu, nasceu primeiro no invisível campo dos pensamentos. A vida não é um acidente, é um espelho. Ela apenas reflete o que você insiste em semear dentro de si. Mas a maioria das pessoas vive como se suas mentes fossem um campo abandonado, onde o vento do medo e a tempestade da dúvida fazem morada. Correm de um lado para o outro, tentando mudar o mundo lá fora, sem perceber que a verdadeira batalha acontece dentro. O caos exterior é apenas o eco do ruído interno que nunca foi silenciado. Napoleon Hill dizia que o homem é o que pensa e nada mais. E essa verdade simples, porém poderosa, é o segredo que poucos estão dispostos a encarar. Porque silenciar a mente não é apenas parar de pensar, é dominar o pensamento. É transformar o medo em foco, o ruído em direção, a ansiedade em fé. Feche os olhos por um instante. Imagine o silêncio, não o silêncio do mundo, mas o silêncio da alma. Nesse estado, não há passado nem futuro, há apenas o agora, o ponto onde o universo se comunica com você. É nesse instante que as ideias nascem, que os milagres se aproximam, que o destino é reescrito. Toda voz interior que diz, você não pode, vem do mesmo lugar do caos. E toda vez que você acredita nela, você reforça o poder daquilo que te aprisiona. Mas quando você decide calar o medo e escutar a sabedoria que habita em silêncio, o universo inteiro começa a conspirar a seu favor. A mente indisciplinada é como um rádio fora de sintonia. Ela tenta captar todas as frequências ao mesmo tempo e termina ouvindo apenas ruído. A mente treinada, porém, é seletiva. Ela escolhe a estação da fé, da clareza e da abundância. E quando essa sintonia acontece, o universo responde. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma de ouvir. Os antigos mestres sempre ensinaram que o pensamento é uma semente espiritual e o solo mais fértil que existe é a consciência. Tudo o que é plantado com fé, regado com disciplina e protegido com silêncio, inevitavelmente floresce. Por isso, quando sua mente estiver gritando, não tente gritar mais alto. Apenas feche os olhos e escute o que o silêncio está tentando dizer. Porque no silêncio você encontrará a voz de Deus, a direção da sua vida e a paz que o mundo inteiro busca lá fora, sem saber que mora dentro. A prosperidade, a sabedoria e o amor não são recompensas externas, são respostas internas. E o primeiro passo para recebê-las é o domínio da própria mente. Quem controla seus pensamentos, controla seu destino. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A mente é o único instrumento capaz de criar o céu ou o inferno dentro de si. Nenhum poder externo é mais forte do que o poder da consciência desperta. E ainda assim, a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o destino com as mãos, sem perceber que o destino se escreve com pensamentos. Napoleon Hill afirmou que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa não é uma frase bonita, é uma lei tão precisa quanto a gravidade. O que você pensa de forma constante, o que sente de forma intensa e o que acredita de forma inabalável, se manifesta inevitavelmente no campo da realidade. Mas há um obstáculo que quase todos enfrentam: o ruído interior. A mente comum é um campo de batalha entre a voz da fé e o murmúrio do medo. O medo é astuto. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de realismo. Ele sussurra: e se der errado? E nesse simples pensamento, rouba toda a energia criadora que poderia transformar sua vida. Silenciar o caos da mente é um ato de coragem. É parar de reagir ao mundo e começar a criar a partir de dentro.
é substituir o impulso por intenção, a pressa por propósito, o barulho por direção. É sentar-se diante do próprio pensamento e dizer: agora eu comando. Você já percebeu que os grandes mestres, os grandes líderes e os grandes criadores da humanidade compartilham algo em comum? Não é dinheiro, nem sorte, nem origem. É uma mente centrada. Uma mente que aprendeu a escolher seus pensamentos como um jardineiro escolhe suas sementes. James Allen, o autor de As a Man Thinketh, dizia: um homem é literalmente o que ele pensa, seu caráter sendo a soma completa de todos os seus pensamentos. Quando você entende isso, você para de culpar o mundo, porque o mundo é apenas o espelho da mente. Se há confusão dentro, haverá confusão fora. Se há clareza dentro, o caminho se ilumina. O primeiro passo para silenciar a mente é observar. Não lutar contra os pensamentos, mas percebê-los como nuvens que passam. O observador é maior que o caos. Quando você observa sem reagir, o ruído perde força. A mente se acalma e o espírito começa a guiar. Há pessoas que meditam horas tentando forçar o silêncio, mas o verdadeiro silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. É o instante em que você se torna o mestre da própria frequência. O corpo ainda sente, o mundo ainda fala, mas dentro de você há uma serenidade inabalável. É nesse estado que o universo começa a responder, porque o universo não ouve palavras. Ele ouve vibrações. E quando sua vibração é de fé, gratidão e propósito, tudo começa a se alinhar. Oportunidades aparecem, portas se abrem, pessoas certas surgem. Nada disso é coincidência. É ressonância. Napoleon Hill chamava isso de a mente mestra. Quando sua mente entra em harmonia com a vibração do seu desejo, ela se torna uma antena que atrai exatamente aquilo que imagina. Por isso, quem vive em constante preocupação atrai mais motivos para se preocupar, enquanto quem vive em estado de gratidão atrai mais motivos para agradecer. Pense nisso. Cada pensamento é um pedido, cada emoção é uma frequência, e o universo não distingue o positivo do negativo. Ele apenas responde à energia dominante. Se você vive repetindo, não quero sofrer, sua mente continua vibrando no sofrimento. Mas quando você diz, eu escolho a paz, você muda a sintonia. A disciplina mental é o escudo do guerreiro espiritual. Dominar a mente é mais difícil do que dominar um império, porque o inimigo não está fora. Ele fala dentro da sua cabeça. Ele te convence de que é tarde demais, que você não é capaz, que as circunstâncias são mais fortes do que a sua vontade. Mas essas vozes não são a verdade. São apenas ecos de um passado que ainda tentam viver em você. Silêncio é o fogo que queima esses ecos. Quando você aprende a silenciar, o medo se dissolve, o foco retorna. E o poder da fé se acende como uma chama inextinguível. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A fé consciente é o segundo passo. Fé não é esperar, é saber. É a certeza silenciosa de que o invisível já está se movendo a seu favor. Napoleon Hill afirmava que a fé é o estado de espírito que ativa o motor da mente. Sem fé, o pensamento é apenas um desenho no vento. Com fé, ele se transforma em força criadora. Mas fé não nasce da pressa, ela nasce da confiança. E confiança é construída quando você para de duvidar do tempo e começa a compreender o processo. O universo nunca se atrasa, apenas sincroniza com o ritmo da sua consciência. Quando sua mente está em caos, você vibra desordem. E o universo, como um espelho perfeito, devolve o mesmo padrão. Mas quando você silencia, você envia uma nova ordem à realidade. E essa ordem se chama intenção. A intenção é a
Linguagem que o universo entende. Ela é mais poderosa do que o desejo, porque não vem da carência, vem da clareza. O desejo grita, eu quero. A intenção declara, eu sou. E é essa vibração que move montanhas, que transforma destinos, que abre caminhos. Você é o arquiteto do seu destino, mas a planta está guardada na mente. Quando a mente é indisciplinada, a construção desmorona. Quando ela é firme e focada, o edifício da vida se ergue com beleza e propósito. A prosperidade não é apenas dinheiro, é harmonia. É a sensação de estar em sintonia com o fluxo natural da vida. É o resultado inevitável de uma mente silenciosa, disciplinada e confiante. Muitos tentam mudar a realidade com esforço, mas esquecem de alinhar a vibração. É como tentar remar contra a correnteza. Quando a mente está em caos, até as vitórias cansam. Quando a mente está em paz, até os desafios ensinam. Há um ponto em que o silêncio se torna poder. É quando você para de discutir com o mundo e começa a conversar com Deus. Nesse estado, o ego se cala, a sabedoria fala e a vida volta a fluir. Você já percebeu como tudo parece se resolver quando você para de insistir no medo? Isso acontece porque o medo cria resistência, e a resistência fecha o canal da manifestação. O silêncio, por outro lado, abre espaço. Ele permite que a força invisível da criação trabalhe por você. Napoleon Hill dizia que a calma é um sinal de poder. O homem que mantém sua serenidade diante do caos domina o destino. Não porque controla o mundo, mas porque controla a si mesmo. A mente humana é uma usina espiritual. Quando direcionada com fé e silêncio, ela se torna o canal por onde o infinito age. Por isso, nunca subestime um pensamento. Cada um deles é uma semente de destino. A dúvida é o ladrão de sonhos. Ela invade o jardim da mente e destrói o que ainda está germinando. Por isso, proteja sua fé como quem protege uma chama em meio ao vento. A cada dia, fortaleça o silêncio interior, pois é nele que a fé cresce. Quando você começar a silenciar o caos, perceberá algo extraordinário. O mundo ao seu redor muda sem que você precise forçar. As pessoas te tratam melhor, as situações fluem, o tempo parece cooperar. Nada disso é magia, é alinhamento. Você finalmente deixou de lutar contra a corrente e começou a nadar com o fluxo da criação. Existe um instante na jornada em que o buscador percebe que o inimigo que tentava derrotar sempre viveu dentro dele. Que o verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo, mas o próprio pensamento. Nesse momento de lucidez, tudo se transforma. O que antes era luta vira aprendizado. O que antes era peso vira propósito. O que antes era dor se converte em sabedoria. Essa é a revelação dos que silenciam. Nada lá fora tem poder sobre você. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma opinião. A única força que te guia é a vibração da tua própria consciência. Quando você entende isso, o poder muda de lugar. Ele deixa de estar no mundo e passa a habitar em você. Napoleon Hill chamava esse estado de autodomínio mental, o ápice da criação consciente. Quando o homem domina seus pensamentos, ele se torna o mestre do destino. Não há azar, não há sorte, há causa e consequência. Cada ato é um reflexo do estado interior. A mente indisciplinada é como um rio sem margens, que se espalha e nada constrói. A mente disciplinada é um rio canalizado. Ela move moinhos, gera energia, transforma tudo o que toca. É isso que o silêncio faz. Dá forma à força. O caos mental é ruído. O silêncio mental é música. E a alma desperta dança nessa melodia. Quando você se conecta com esse ritmo, percebe que nunca esteve sozinho. O universo não é um conjunto de acasos.
é uma inteligência viva que responde ao teu estado interior. Você já sentiu aquela paz que vem do nada quando algo dentro de você apenas sabe que tudo vai dar certo? Esse é o som do universo te ouvindo. É o eco da tua fé vibrando no campo invisível. É a resposta silenciosa da criação. Por isso, não tente vencer o caos gritando mais alto. Vença calando, porque o poder não está no barulho da força, mas na serenidade da consciência. O silêncio é o berço dos milagres. É no intervalo entre um pensamento e outro que o divino sussurra as respostas. Por isso, os sábios não correm, eles observam, não discutem, compreendem, não temem, confiam. Quando o medo fala, o universo se cala. Quando a fé fala, o universo responde. Você não precisa implorar por prosperidade. Precisa sintonizar-se com ela, porque a prosperidade não vem de fora, ela é atraída pela vibração interna. O dinheiro, as oportunidades, as pessoas, tudo isso é consequência. A causa está dentro, no nível de consciência que você sustenta todos os dias. E aqui está a chave final. O universo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Se você quer abundância, torne-se abundante em pensamento, sentimento e atitude. Se quer paz, seja paz em meio ao ruído. Se quer amor, irradie amor mesmo quando ninguém o devolve. Esse é o segredo dos grandes mestres. Eles não esperam o mundo mudar para mudar por dentro. Mudam por dentro e o mundo se reorganiza ao redor. Napoleon Hill dizia que a mente humana é uma estação de rádio que se comunica com as forças infinitas do universo. O que você transmite volta como resultado. Por isso, escolha suas ondas com sabedoria. Se transmitir medo, receberá confusão. Se transmitir fé, receberá clareza. Se transmitir gratidão, receberá multiplicação. O silêncio é a antena que capta as ideias do infinito. É por isso que os grandes inventores, artistas e líderes da história sempre tiveram momentos de isolamento, porque é no vazio que a inspiração desce. A voz de Deus nunca fala alto, ela fala fundo. Então pare por um momento, respire, deixe o silêncio te preencher. Ele não é ausência de vida, é a presença do essencial. Quando o mundo te empurrar para o caos, lembre-se, o caos é apenas o teste que revela o quanto você domina a própria mente. Aquele que mantém a serenidade, quando tudo desmorona, já venceu, porque o poder interior não depende das circunstâncias. A partir de hoje, faça um pacto com o silêncio. Sempre que o medo tentar te dominar, pare, respire e volte para dentro. Lembre-se, a calma é a voz da força, e quando a mente estiver serena, diga a si mesmo: eu sou o centro da paz, eu sou o criador do meu destino, eu sou a consciência através da qual o universo se manifesta. Nesse instante, o universo te ouvirá, e você não precisará mais pedir, apenas agradecer. Aquele que domina a mente domina o tempo, aquele que domina o tempo domina o destino. E aquele que domina o destino compreendeu a essência da existência. Portanto, silencie o caos, porque é no silêncio que a verdade fala. É no silêncio que a fé cresce. É no silêncio que o universo te escuta. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. E lembre-se, cada vídeo deste canal é uma nova jornada rumo à mente que cria o próprio destino. Inscreva-se agora, porque cada palavra que você ouvir aqui é uma semente de transformação, e o solo fértil já está dentro de você.